Agora, sim, ele tá chamando atenção. Uhum. Né? Só que, por exemplo, o Verstappen, não tô falando que o Hadjar é tão bom quanto o Verstappen, tá, gente? Mas o Verstappen também chamou atenção. E aí os caras promoveram ele antes da hora também. Sim. Ele E foi se lá, pagou. ele fez o trabalho. Pode ser, às vezes o Hadjar vai ser promovido antes da hora também e vai fazer o trabalho. Isaac Hadjar tem que estar preocupado em ser promovido pra Red Bull. Porque todo mundo que é promovido pra Red Bull se dá mal. E o Nico Rosberg falou algo interessante sobre isso, que é o seguinte: se eu fosse o Hadjar agora, caso a equipe começasse a mencionar uma promoção para a Red Bull, eu literalmente recusaria. Tá aí uma frase forte de Nico Rosberg. Você concorda com isso, rapidamente? Entendo o ponto dele, mas não concordo. Eu entendo. É que, tipo assim, se você recusa uma promoção pra Red Bull, Acabou, você mano. tá recusando a Red Bull. Exatamente, Pra sempre. sim. Tipo assim, você não vai? Então a gente vai contratar Então outro piloto. tchau, obrigado pelo serviço, tchau. Exatamente. Só se a aposta dele for, Sim. tipo assim, não, vou fazer um trabalho muito sólido aqui na equipe de baixo e vou procurar outra equipe depois. Mas às vezes a Red Bull não dá nem tempo dele fazer esse trabalho sólido, porque a ideia da Race Bulls é preparar pra Red Bull. Se o cara ele não quer ir pra Red Bull, você manda ele embora e contrata um outro cara que tem esse desejo. Exatamente. E por que que o Rosberg tá falando isso? Porque, olha só, a Racing Bulls esse ano parece que tá melhor do que a própria Red Bull, né? O Isaac Hadjar tem 21 pontos, enquanto o Tsunoda tem 10. O Hadjar correu 8 corridas esse ano, a primeira corrida do ano ele não correu porque ele bateu na volta de apresentação. O Tsunoda correu 9. A melhor colocação do Hadjar esse ano foi um P6 e a melhor colocação do Tsunoda um P9. E... O que tá escrito ali? Não, na última? Head to head, tá 6-3 para isso. o Isaac Hadjar. O Hadjar ficou na frente em 6 corridas no ano e o Tsunoda ficou à frente em 3. Lembrando que uma dessas 3 aí do Tsunoda foi a corrida que o Hadjar não correu. Sim, de fato. Então, enfim. Complicado os números de Isaac Hadjar. E a gente trouxe também números dos queimados pela Red Bull, porque dizem que a Red Bull queima pilotos, né? Então trouxemos números dos queimados aí, ó. Liam Lawson fez 2 corridas, 0 vitórias, 0 pódios e sem resultado, né? Porque ele saiu depois de 2 corridas, então não teve um resultado no campeonato pela Red Bull. Checo Pérez fez 90 corridas, ganhou 6 delas, tem 29 pódios e a melhor colocação foi um P2 no campeonato de pilotos. Alex Albon fez 26 corridas, 0 vitórias, 2 pódios e o melhor lugar foi um P7. Pierre Gasly, sem resultado também porque não terminou o ano, fez 12 corridas, 0 vitórias, 0 pódios. E Daniil Kvyat, 23 corridas, 0 vitórias, 2 pódios e a melhor colocação dele pela Red Bull foi um P7. Então, a questão que fica pro Hadjar é que ele não tem escolha. Então, exatamente, ele não tem escolha, é isso que a gente disse. Eu entendo o ponto do Nico Rosberg, eu acho que pro cara se desenvolver, o cara poder mostrar um trabalho, talvez hoje, de fato, o carro da Racing Bull seja melhor. Mas não tem como o cara recusar a Red Bull. É igual o Vinícius Júnior, quando tava no Real Madrid Castilha, que é o time B do Real Madrid, ele tava lá desempenhando, fazendo gol, dando assistência, jogando bem. Aí o Real Madrid chegava lá e, não, Vini, eu quero você agora no squad principal. Eu falava, não, aqui eu tô muito mais confortável, aqui eu posso fazer 50 gols por ano, posso fazer 50 assistências por ano, mas o nível de exigência é obviamente menor e, obviamente, isso ia fechar as portas pra uma eventual promoção quando ele tivesse um interesse, por exemplo. Então eu acho que é um ponto idêntico a esse. O Hadjar, eu entendo que a Race Bulls é um ambiente mais tranquilo, é um ambiente mais calmo, é um carro talvez, apesar de ser pior, é um carro mais fácil de ser pilotado. Mas se o cara ele recusa a Red Bull uma vez, ele fecha essa porta pra sempre. Aí não sei como seria a carreira dele. Eu acho que em termos de gerência de carreira até, seria pouco inteligente ele recusar a Red Bull, mesmo que isso prejudique a imagem dele. Então é isso, ele é tipo assim, não é um convite. É meio que uma convocação. O cara tem que aceitar. Tem que aceitar. E a gente falou de todos esses aí que aceitaram e acabaram sendo demitidos, porque todos esses que a gente colocou na tela aí foram demitidos em algum momento. Né? Se a gente trouxer o case do Albon aqui, talvez o caso do Albon é o que mais se assemelhe ao caso do Hadjar, porque ele assumiu no meio de uma temporada depois de um piloto recém-contratado ser chutado, né? Que foi o caso do Pierre Gasly. E o Albon naquela época ele só tinha 6 meses de Fórmula 1, né? Não tô enganado. Sim, era. Ele tinha só 6 meses de Fórmula 1, assim como o próprio Hadjar tem. Então, se chegar no meio do ano
e o Hadjar for contratado pela Red Bull, ele pode ser um álbum parte 2, porque vai ser exatamente a mesma A coisa mesma história. que aconteceu com o álbum. Assim, óbvio que eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que o Tsunoda vai, pelo menos até o final do ano, mas o álbum não recusou naquela época. Uhum. E não era a decisão mais correta recusar, tanto que assim, ele corre pela Red Bull, vai bem, e ele consegue ainda voltar para o ano seguinte, só que no ano seguinte ele não Ele vai consegue mal. manter o nível por outros motivos, né? Enfim, ele falou que o carro é muito difícil de ser controlado e tudo mais. E aí, Mentalmente também ele sentiu o golpe. sentiu o golpe mentalmente, né? De pilotar contra o Verstappen e tudo mais. Mas é isso que você falou, o cara não tem escolha, pô. Não tem escolha. Exato. É uma Tipo, convocação, mano. você não tem o que você possa fazer ali. Até porque E se você ele... vai ficar com fama de frouxo, né? Não, e se ele recusa, tipo assim, eu acho que é muito plausível que a carreira do cara acabe mesmo. A Red Bull mandar ele embora e, tipo assim, nenhuma equipe agora no meio do ano vai contratar ele, aí pensando já Acabar até não no ano que acaba, né? vem. Não sei se alguém abriria a porta, porque fica com fama de frouxo. Então acho que é um pouco Mas complicado. não, acabar não acaba porque, pô, o cara fazendo um ano como ele vem fazendo até agora, se ele manter essa toada até o final do ano, capaz de ele terminar com mais pontos que o Tsunoda, por exemplo, mesmo o Tsunoda correndo de Red Bull, eu acho que, evidentemente, ele teria chance em alguma equipe. Só que talvez ele tivesse que ficar, por exemplo, um ano parado, Então, um ano como exatamente. piloto reserva de algum lugar. Então, mas é difícil ficar um ano parado, né? A gente sempre fala Então, isso. É difícil até pros caras que tem um nome maior, como o Huckenberg, por exemplo. Esse aí conseguiu voltar, mas era meio que improvável. Imagina um cara que é menos testado, digamos assim. Então, de fato, é um pouquinho mais complicado. não, ainda mais no segundo ano da carreira, por exemplo. É. Né? Ou no terceiro ano da carreira, enfim. É um momento que o cara mais tem que se desenvolver no começo ali e tal. Mas eu acho que porta fechada ele não teria, com certeza, porque, enfim, ele tá se mostrando talvez o melhor rookie esse ano. Acho que sim. Acho que sim, Melhor que o até. Kimi Acho que Antonelli. sim, é. Dentro do que ele pode fazer, pô, ele não poderia fazer mais do que ele tá fazendo. De O Kimi fato. Antonelli, você até olha e fala, não, acho que Em daria. alguns momentos, né? É, Sim. De daria fato. pelo carro que ele tem e tudo mais, mas enfim. Tá aí então, Isaac Hadjar aí, pressionado, mas é um não problema, né? Também. É um não problema, exato. Tipo assim, o Rosberg tá falando aqui, ó, isso daqui que o Rosberg tá falando, tipo assim, caso a equipe começasse a mencionar uma promoção uma pra Red possível Bull, promoção. eu recusaria. Sim. Mas, tipo assim, não tem caso, não tem possível, não tem nada, tipo, não aconteceu nada. Sim. Os caras não estão mencionando isso nas internas. Agora, sim, ele tá chamando atenção, né? Só que, por exemplo, o Verstappen, não tô falando que o Hadjar é tão bom quanto o Verstappen, tá, gente? Mas o Verstappen também chamou atenção. E aí os caras promoveram ele antes da hora também. Sim. Ele E foi se lá, pagou. ele fez o trabalho. É. Pode ser, às vezes o Hadjar vai ser promovido antes da hora também e vai fazer o trabalho. Exato. Né? Não, e assim, eu tenho certeza que, mesmo aí com esse case aí de pilotos queimados pela Red Bull, entre aspas, que a gente mostrou aqui, eu tenho certeza que se toca lá o telefone, o celular do Hadjar, e tá escrito lá Helmut Marko, ele atende no primeiro toque. No primeiro toque, eu vou, pai. Eu vou. Quando você quer? É no GP da Áustria? Beleza, piloto. O cara não vai recusar. Eu também acho que é um negócio meio irrecusável aí. Irrecusável De novo. tal qual aquela série de mafiosos, né? Uma proposta que você não pode recusar. Série não, filme. Poderoso Chefão. Ah, tá. Eu nunca vi o Poderoso Chefão. Vou fazer uma... Ah, mas essa frase é muito séria. Entendi. Mesmo. Fazer uma oferta que você não pode recusar, né? Sim. E eu falei isso porque o Rosberg tá parecendo um mafioso nessa foto aí que De eu peguei. fato, tá. Então tá. É o terno branco, mano. Ele dá uma vibe. Dá uma vibe. Ou é médico ou é mafioso. Exatamente. Não tem meio termo. Sim. Mas só pra vocês saberem, ele tá com o microfone na mão aqui, não dá pra ver, tá cortado. Microfone na mão? Rosberg porque ele foi numa transmissão da Sky ok. Sports essa foto aí. Entendi. Mas, enfim, não, que eu ia falar também que é o que eu sempre falo aqui. A maneira mais fácil de você chegar no topo do grid é estar na Race Bulls e ser promovido pela Red Bull. Imagina ele ter que fazer um caminho de um Carlos Sainz da vida. Que teve que fazer esse caminho justamente porque ele foi demitido. Porque a Red Bull não quis, porque a Red Bull não ligou, exato. Então é duro, mano. Ali é a vaga. É uma vaga boa pra citar. Pois é. Mesmo com os pesares aí. Pois é. Enfim, mas conta aí pra nós a opinião de vocês. Eu quero saber as opiniões de vocês aí sobre tudo isso que a gente conversou aqui, rapaziada. Sobre Isaac Hadjar, sobre a situação da Red Bull. Manda aí pra gente, ó. O Everton falou o seguinte, ó. Ele entra como um quase campeão da Fórmula 2 e vem mandando bem. Mesmo que seja despromovido no futuro, ele deve ter lugar.
tem que correr o risco. Exatamente. Não, e tem um outro ponto que É verdade, a Red Bull salva as carreiras, assim, despromove. Por exemplo, o Albon foi um cara que ficou debaixo da asa da Red Bull ali até arrumar um contrato com a Williams. Tipo assim, o Christian Horner fez lobby pra ele estar na Williams, porque tinha uma briga entre o Horner e o Toto Wolff pra ver quem que ia ficar com a vaga da Williams. Se era o Albon, que era um piloto do Horner, ou se era o Nick DeVries, que era um piloto do Toto Wolff. E aí, claramente, a Williams tomou a melhor decisão e escolheu o Albon. Não, todos ali, com exceção do Pérez, né? O Pérez foi o único que foi demitido e ele de fato foi demitido. Ele saiu da Fórmula 1. Mas todos ficaram ali na Fórmula 1 de algum jeito. O Lawson corre hoje pela própria Racing Bulls. O Gasly voltou pra Toro Rosso. O Kvyat também correu por outra equipe, que era Toro Rosso também, etc. E tem um outro ponto também, né, que a gente comenta pouco. Ano que vem é um regulamento do zero, né? E algumas notícias saíram quando o Tsunoda foi promovido pra Red Bull, de que a Red Bull pretendia deixar o carro 2 mais fácil de ser pilotado. Então, talvez pensando no próximo regulamento, eles tenham uma abordagem de não fazer um carro rápido, mas que é difícil de pilotar. Fazer um carro bom, tá ligado? Um carro bom que seja fácil ali, e aí fica muito mais atrativo pra um Radier da vida. Tá sendo promovido. Então, enfim, eu acho que o fato de ser um novo regulamento também ajuda nesse caso aí do cara que tá na Racing Bulls, mas quer ser promovido. Que talvez o carro não seja tão impilotável como ele foi nesse último regulamento. Ajuda com certeza, né? Porque ele já chega com a Red Bull tendo aprendido com os erros, né? Ou pelo menos ele e a gente espera, né? A gente não, porque, sei lá, eu não torço pra Red Bull. Gabriel Evangelista falando aqui, ó, seria melhor para a Red Bull esperar até o ano que vem para trocar de piloto, torcendo para o carro do próximo regulamento ser mais maleável. Exatamente. Não, mas aí eu acho que é um ponto. O Yuki Tsunoda não vai ser demitido esse ano. Eu cravo aqui, pelo menos não durante a temporada, né? Pode ser que lá em 25 de dezembro os caras mandem ele embora, mas durante o ano de corridas, ele não vai ser mandado embora. Não vai. Vai falar o ano letivo. Basicamente. O André Teixeira falando aqui, ó, o Max ser suspenso pode ser uma coisa boa pra Red Bull, assim ela consegue testar o Radier na equipe principal sem ser julgado. Não sei se existe um cenário. Eu acho que é bom pra todo mundo. Nada. Acho que não. Não. Quando a Red Bull fizer 0 pontos lá no GP da Áustria, que o Verstappen foi punido, eu quero ver se isso lá não que é bom. Não. Veja bem. Eu não me expressei direito. A partir do momento que acontecer e não tiver mais o que fazer, eu acho que seria bom pra todo mundo que o Radier corresse no lugar do Verstappen, entendeu? Porque aí o Radier pode ter uma experiência. É exatamente isso que o André falou. O Radier vai ter a experiência sem pressão. Sem nenhuma pressão, Tipo assim, o cara teve que assumir aí porque, né, enfim, shit happens. Então ele vai ter que fazer a presa. Mas é isso, não existe um cenário que o Verstappen não correr seja um cenário interessante. Não, assim, no cômputo geral das coisas é uma merda, mas... Sim. Mas mas eu entendo. Mas depois que acontecesse, os caras iam olhando pelo lado positivo, seria tipo, vamos poder testar esse cara aqui pra ver se ele tem capacidade. De fato. Pô, imagina se o Radier vai lá e, sei lá, faz um pódio, ou sei lá, faz um P5 com o Tsunoda correndo mal de novo. Porque o Tsunoda até agora não passou ali do P9, né? Ele teve uma sprint, que ele foi bem, acho que ele foi em quinto, acho que foi quarto, sei lá. Não lembro. Mas. GP de Miami. Não, mas pode ser ruim também isso, né? Imagina, pode ser tipo assim. Pode ser o GP de Monza do Nick DeVries. O Radier vai lá, ele vai bem, ele pega um pódio e os caras falam, não, ele é bom, vamos mandar o Tsunoda embora e pôr esse cara aqui. Aí é 6 meses de parto do cara botando igual um idiota, tá ligado? Mas é justamente esse o meu ponto, tipo assim, a partir do momento que isso acontece, a narrativa é construída. Sim, exato. Tipo, aí pode ser que a narrativa seja verdadeira ou pode ser que seja uma mentira, falsa, mas a narrativa vai ser construída. Né? Do tipo, caramba, ele foi melhor do que o Tsunoda. Então o Tsunoda é um lixo mesmo, ou ele é muito bom mesmo. Sim. Às vezes não é. Mas... Naquele contexto foi. E eu acho que, de qualquer forma, seria algo bem constrangedor pro Tsunoda, que já tá perdendo em pontos pro cara que tá na equipe de baixo, que isso aconteça. Tipo assim, pô, se ele perder até na mesma equipe... Porque a desculpa do Tsunoda esse carro é difícil de pilotar. Sim. Né? Se ele tivesse na Racing Bulls, provavelmente ele teria mais pontos. Eu até acredito nisso, de verdade. Agora, se o Radier vai lá pra Red Bull e ganha do Tsunoda na Red Bull... Aí fica aquela coisa, tipo assim, pô, aí você vai ter que me dar outra desculpa aí, Yuki. Sim. Porque você não tá ganhando do cara nem no carro difícil. O certo era você ganhar dele no carro fácil e ganhar dele no carro difícil, né? Mas pra ser honesto, no carro fácil ele tava ganhando, né? Quando ele saiu da Racing Bulls, ele tinha mais pontos do que o... Tinha, mas era aquela coisa, né? Tinha 2 corridas. Não, né? mas ele tinha... A bagaça tava no bolso. Enfim. Tinha 2 corridas e ele só apontou na sprint, né? Inclusive. Foi? Ele só apontou na sprint do GP da China. No GP da China ele tava pontuando e o carro da Racing Bulls quebra sozinho. Lembra? A asa dele só se
desintegra. Lembro vagamente. É. Mari Rodrigues falando que o Roger podia fazer uma contraproposta, fazendo a inversão de lugares com o Max. Desse jeito, tiramos a prova. Como a Racing Bulls evoluiu. Apoio. Não, tem que testar o Max Eu no Racing peço, Bulls. exatamente, eu peço esse experimento empírico aí há muito tempo já, mano. Verstappen vai ganhar corridas na Racing Bulls. O Dr. Marco falando assim, na moral, recusar a Red Bull por medo de se queimar é igual recusar a Anitta com medo de ser chifrado. Que isso? Achei que você ia falar com medo de broxar. Eu também achei. Você tem que aceitar, não se sabe quando terá outra chance. Acham que o Bortoleto não aceitaria? Namorar com a Anitta? O Bortoleto é um homem comprometido. Ah, tá bom. Deixa ele quieto. Okay. Não, mas faz sentido, cara. Sim. Faz sentido. Tipo assim, poxa, você vai... É isso que a galera erra, às vezes. É tipo assim, pô, você vai deixar de ser feliz por medo de se dar mal? Pô. Posso dizer uma... Vai, arrisca, pô. Se você se der mal, bate quebra a cara e depois vai pra próxima. Posso dizer uma citação de um filósofo? Vai lá. O medo de perder tira a vontade de ganhar. É verdade. Vanderlei Luxemburgo. Vocês estão com preguiça de viver, porra? Sim, é verdade. Não dá, né? Não dá. Aí é a mesma coisa, é a história da Anitta mesmo, realmente. Aí você vai deixar de namorar uma mulher ou um cara bonito, que você tem a cinta atração, e você acha que outras pessoas também vão sentir, a pessoa vai te trair. Pô, Sim, exato. É isso, pô. Vai viver a vida. Aí se você for queimado, você arruma outra equipe depois. Se não Exato. arrumar outra equipe, vai correr outra categoria. Exatamente. Ou o arruma mundo outro namorado, segue. arruma outra namorada. Sim. Pô, pelo amor de Deus. Mano, Amorim, vocês acham que ele teria um pouco de poder de barganha caso seja chamado? Tipo, ele dizer, ok, eu vou, mas vocês me protegem com esse carro, caso esse carro seja impossível de pilotar mesmo. Não. Porque agora já tá meio feio pra Red Bull. Não. A Red Bull precisa mais... Aliás, o Roger precisa mais da Red Bull do que a Red Bull precisa dele. O piloto sempre tem, tá ligado? Mas eu acho que a proteção, entre aspas, da Red Bull é o que ela já faz pra todo mundo. E isso ela faz de fato. Cara, os últimos pilotos ali da academia da Red Bull que se deram mal, a Red Bull despromoveu. Sim. Ou arrumou outro emprego. Abraçou, exato. O Albon eles botaram na Williams. O Gasly eles colocaram de volta na AlphaTauri. O Kvyat voltou pra Toro Rosso também. O Kvyat voltou pra Toro Rosso. Igual eu disse, e o Liam Lawson voltou pra Toro Rosso. É só o Pérez voltou pra Racing Bulls. É só o Pérez que foi demitido mesmo. Mas o Pérez não era da academia. Exato. Entendeu? Sim. Então ele realmente era um cara mais descartável, né? Ele era expendable. Enfim. É isso. Olha lá, a doutora Ana falou, perdi o assunto, mas a citação me inspirou. O Vanderlei Luxemburgo tem Pois muitas fases. Eu posso dizer mais uma aqui? Pode. Vai lá. Você sabia que o campo aumentou 16 metros e 50? O campo de futebol? Aumentou. É uma outra frase célebre aí. E o carro de Fórmula 1 aumentou quanto? Aumentou bastante também. Aumentou bastante. Sim. Enfim, comentem aí as opiniões de vocês aí sobre a Red Bull. Eu sempre quero Mas saber. ele tem mais uma ótima frase que é: Vai lá. se você quiser ir no banheiro e tiver 2 banheiros na sua casa, se você não se decidir, isso... Ele falou isso uma vez, mano. Fica a sabedoria. Fica a sabedoria reserva em algum jogo, ele falou isso. Eu tinha que fazer uma decisão. Aí ele citou isso aí. Fica essa sabedoria aí pra você.